A luta entre a equipe de Grid e o Rei Tritão continua a todo vapor. Vai se fuder, Liarug. Depois de todo o meu esforço para treinar, você não pode nem mostrar um pouco de gratidão? O que eu ganharia alguns benefícios com a sua evolução, mas ele não me ouve. Neste momento, Eufemina utiliza a habilidade Mesa de Espinhos. Já Lauel utiliza a habilidade Mão da Terra. Não adianta implorar, vou ser misericordioso e executar vocês um por um o mais rápido possível, falou o Rei Tritão. O demônio da espada não estava levando a sério tudo aquilo que estava acontecendo, ele apenas queria aproveitar o seu momento inicial de liberdade. Eu estava apenas aproveitando a brisa e agora essas pestes estão me causando problemas. Partindo para o ataque, Liarug utilizou a habilidade Espada Sublime. O golpe atingiu em cheio o Rei Tritão, causando sérios danos. Grid se surpreendeu com aquele ataque. Ele não esperava a ajuda do Rei Demônio. Um poder inacreditável sem um movimento preparatório? Ele está nos ajudando? Então o rei avisou que não era para ele se enganar, eu estava apenas verificando se a minha espada não estava enferrujada. Ele avisou ao nosso protagonista que não iria se envolver nessa batalha idiota. Nada vai mudar, nem se o mestre fraco choramingar. Então Noé partiu para o ataque. Mestre, se vai esperar, eu vou comer primeiro. Janelas aparecem informando que o Memphis Noé usa ingestão de alma, absorve metade da força do Rei Tritão e transfere 2522 de força para o mestre por 3 segundos. Grid estava surpreso com aquela informação, pois se ele apenas absorveu 2500 de força, significa dizer que a sua agência e força estão muito acima dos 5000 pontos. Quanto mais o prota lutava contra o Rei Tritão, mais ele admirava sua força. Aproveitando o buff que ele recebeu de Noé, ele pediu a ajuda de Randy para que atacasse junto com ele. Jude se intrometeu na história e disse que precisava de mais água para que ele pudesse terminar o banho, então a passiva, não faço ideia de classe SS, foi ativada. Isso fez com que, momentaneamente, o Rei Tritão perdesse a sua visão. Aproveitando a deixa de Jude, Grid atacou, contudo, o Tritão. Ele utilizou as habilidades Fúria do Ferreiro junto com a passiva Modo Sombrio e Morte em Cadeia. Ativando a passiva, um ataque, uma morte. Efeito do título ativado mais 30% de dano crítico. O ataque atingiu em cheio o Rei Tritão. Ela informava que um ponto fraco foi atacado, causando 4.240.400 de dano adicional. Além disso, mais 3 ataques consecutivos foram adicionados. O primeiro causou 3.500.100 de dano. Já o segundo foi um acerto crítico causando 16.190.000 de dano. E o último foi um ataque normal, causando 1.590.400 de dano. Em qualquer outra luta contra boss, causar um dano altíssimo seria extremamente importante. Entretanto, não era a morte do Rei Tritão que Grid estava buscando. 2 críticos com buff de força, dei mais de 10 milhões de dano. Dano demais é perigoso. Se ele morrer, falharemos na missão. Mas logo Grid entendeu que o dano causado de longe seria o suficiente para matar o Rei Tritão. Os atributos e o poder da espada sublime do Liarug são muito maiores que os meus. Mesmo com a Rende Minha Morte em Cadeia, ele perdeu apenas 30% de sua vida. Ele está em outro nível comparado aos NPC nomeados comuns. Ele é um representante de raça, um inimigo com um poder extremo e com a vida e o poder de ataque estimado nas centenas de milhões. O rei dava sinais de que estava voltando a si. Forasteiros detestáveis, vocês mataram a Hong. Não, eu matei ela. O protagonista já estava pensando em outras formas de vencer aquela batalha. Ele não podia calcular o dano crítico que iria causar, então outras estratégias teriam que ser pensadas. Senão, ele poderia acabar matando o rei e falhando a sua missão sem que ele quisesse. Do que esse chorão está falando? Enfim, o Liarug não vai me ajudar, eu tenho que finalizar esse monstro antes do meu atributo de força voltar ao normal. Em outro local, disseram, podemos ver que a batalha continua intensa como sempre, o caos continua tomando conta daquele pequeno reino. Um dos invasores pergunta a um dos príncipes, um cara com uma roupa única, o coração dele deve valer muito? Os caras da guilda Vergiared são para a força principal.
Vamos cuidar dos espólios. Entretanto, alguns membros do clã estavam fazendo a limpa por aquela região. E um desses era justamente o Fake, chegou ali matando os invasores. Você está com aquele artista marcial? Perguntou o príncipe. Então, Fakir mandou que aquele príncipe fosse até o rei. Pois o mestre da sua guilda estava tentando encontrá-lo e que provavelmente iria precisar da sua ajuda. Ele sentia que algo não estava certo. Que Grid poderia estar correndo risco de vida. O príncipe concordou com o que Fake estava dizendo, pois o luto pode consumir tanto tempo quanto a mente, e o rei estava sem os dois. Você pode não entender, mas a calamidade de hoje se origina do luto do rei. Para aqueles que não superaram, esperar é a única solução. Não é algo que forasteiros possam resolver de uma forma simples. Fakir então respondeu que ele havia ouvido falar que aquele reino estava isolado por algum motivo. Sei da situação geral pelas informações compartilhadas, mas mesmo assim, vá. O mundo externo. Nosso mestre será diferente de todos que já encontrou antes. A batalha insana continua lá na catacumba do rei. Tanto Noé quanto Randy foram derrotados de forma humilhante. Tanto Eufemina quanto Laurel tentavam ajudar Grid. O Noé e a Randy caíram. Não podemos segurá-lo por muito mais tempo. Lord Grid, você deve recuar. Nesse momento, o rei Tritão acertou em cheio nosso protagonista, causando um dano de mais de 25.000 pontos de vida. Ele é um tremendo opressor, não é apenas porque sua força voltou, é por uma raiva sem fim de forasteiros e dele mesmo. Você está cobiçando até os fardos dos meus pecados. Deixem Siren sozinha. Suas bestas desprezíveis, disse o rei, enquanto desferia outro ataque ao prota. Mesmo permanecendo estático, qual a história dele? Tem que haver alguma coisa por trás. Senão, não faria sentido toda essa raiva guardada, muito menos todo esse ressentimento pelos forasteiros. Então, um ataque poderoso de água foi utilizado para bloquear o ataque do rei Tritão. Um dos príncipes de Siren chegou naquele local era Paul. Ele não podia acreditar que forasteiros como aqueles atrevessem a entrar na corte real do seu reino. Ele poderia esperar aquela insolência de Eufemina, mas não daqueles que o ajudaram na luta contra os invasores. Eles estão cobiçando o trono de Siren. Por que você está me parando, Pom? Você deveria entender a minha vontade de proteger o reino. Então, o príncipe pediu humildemente ao rei que, pelo menos por alguns minutos, escutasse aquelas pessoas. Pois elas haviam perdido muitos membros da sua equipe apenas para ajudar o seu reino. Nós ajudamos e agora estamos sendo tratados como empregados e apanhando do seu rei. E agora vocês ainda vão fazer um drama de pai e filho? Perguntou Grid impaciente. Você deve ser o líder. Você esperava que fossemos gratos por uma gentileza que não pedimos? Além do mais, foi uma de suas aliadas que acabou contando para o mundo sobre a nossa localização. Nós deveríamos destruir vocês. Interferência de alguém que não sabe os segredos da realeza de Siren é uma violência para nós. Nesse momento, o rei teve que intervir. Meu filho, meça as suas palavras. Não podemos falar os segredos para os forasteiros, isso é muito perigoso. Eles já estão aqui. Antes que apontem suas lâminas para nós, devemos informá-los para prevenir erros futuros. Pai. Então, o príncipe decidiu contar a história de como tudo aquilo chegou àquele ponto. Minha amada mãe faleceu dando à luz a Hong, mas o luto foi aliviado rapidamente. Pois tínhamos uma nova vida em Siren, uma bênção. Ela era uma criança brilhante e calorosa, que derreteu o coração do meu pai, sempre fazendo as pessoas sorrirem, mas a verdade dolorosa era que ela nasceu fraca e tinha um tempo limitado. Sem conseguir brincar, a biblioteca real era o parquinho da Hong. Ela amava livros com temas aquáticos e deixava-se levar por eles. Vai desejando que ela pudesse ler o quanto quisesse, pediu uma coleção de livros fora do reino. Seu amor por Hong expandiu a procura da superfície até a costa. Um dia, o time de coleção encontrou um humano na costa. Mesmo cautelosos, contatos frequentes fizeram a informação se espalhar. E então eles nos fizeram oferta, eles ofereceram tratamento para a doença de Hong, pedindo que mandassem a Hong para o reino deles para tratamento. Nós
Acreditando que era o único jeito de salvar a nossa irmã, não deixamos o medo do lado de fora nos impedir, mesmo que eles estivessem com uma espada na mão. O desespero do rei pelo futuro de Hong era mais forte. Neste momento, o nosso prota pergunta a Eufemina se ela sabia de toda aquela história. É a primeira vez que eu ouço isso. Mesmo que pudesse ficar aqui, os príncipes me evitaram, deixando as interações mais difíceis do que o normal. Respondeu Eufemina. Meu pai então mandou a princesa Hong com os guardas mais fortes para a superfície em busca do tratamento. Estávamos preocupados com a longa jornada que ela iria fazer, mas ver a Hong animada com o mundo dos seus livros nos fez acreditar que era a melhor escolha. Continuou o príncipe com a história. Eles diziam ser subordinados da mulher, que seria a próxima imperatriz do país mais forte do norte com financiadores tão poderosos. Confiamos na cura deles para a doença da nossa irmã. O país mais forte do norte de Siren era Sahara. E o nome da imperatriz era Imperatriz Marie. Nosso reino não tinha acesso a muitas informações, então tivemos que acreditar que aquela escolha seria melhor para nossa irmã. Além do mais, tivemos que acreditar às cegas que a proposta deles era justa. Então, cerrando os punhos, o rei Tritão falou. Eufemina, mesmo com a oposição dos príncipes, eu abri o portão para você. Houve um precedente com um mago que ajudou muito Siren antes de Hong nascer. Esse mago em questão era Mumud. Sei que você também ajudou muitas pessoas aqui durante a sua estadia. O maior motivo da nossa decisão de te aceitar foi o seu conhecimento do mundo externo. Para nós defendermos das bestas, rastejando pela entrada de Siren, precisávamos das suas informações. Lawel já havia percebido o que estava acontecendo ali. Os invasores declararam o ataque como uma caça por corações para a Imperatriz. Eles disseram que conseguiram um jeito de extrair poder do coração de tritões. Então nos é revelado que a Hong retornou com incontáveis cicatrizes em seu corpo. Seu corpo mais gelado que o oceano mais profundo. De jeito nenhum eles iriam deixar que a princesa voltasse com um corpo completamente normal. Ao recuperar o corpo da sua amada filha, o rei percebeu que haviam feito inúmeras torturas com o corpo da sua filha. Eu tentei selar Siren sem nenhuma brecha, mas era tarde demais. As defesas foram fúteis. Eu passei meu tempo me punindo por ter mandado a minha amada criança para as bestas. Nesse momento, o Lorde Demônio detectou que algo extremamente poderoso estava vindo em direção ao nosso protagonista e o avisou: prepare-se, a localização é péssima. O prota não entendeu nada daquilo que ele havia falado. Nesse momento, o rei Tritão entra num estado completo de fúria. Vocês entraram aqui descaradamente. E cobiçaram o único santuário que a Hong deixou para trás em Siren. Por quanto tempo vocês continuarão no meu caminho, suas bestas demoníacas? O rei Tritão começou a invocar diversas ondas dentro daquele local. Sua intenção era afogá-los e matá-los o mais rápido possível. Podemos ouvir o seu filho implorando para que o rei se acalmasse um pouco. Mas não tinha muito efeito. Essas bestas estão atrás do trono de Siren. Sabemos bem que a porta é difícil de fechar. Como podemos deixá-los entrar? Lawel sabia que tudo isso estava sendo tramado pela rainha de Sahara. Isso foi um feito da Imperatriz Marie. Ela aprendeu o segredo da magia pela princesa sereia. Parece que ela planejava usar aquele poder para seu próprio ganho depois de controlá-lo. O rei já estava fora de si. Eu não vou deixar essas bestas descontroladas assumirem o trono. Essa terra foi onde Hong teve suas únicas memórias felizes. Grid estava sem saber por que o rei estava tão furioso, sendo que enquanto os invasores estavam atacando e matando seu povo inocente, ele continuava dormindo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. É então que o príncipe explica que as memórias de Hong que estiveram enterradas por anos reacenderam a sua antiga raiva. Grid, por sua vez, perguntou ao príncipe se não fazia mais sentido, então ele se levantar e fazer um ataque massivo ao reino de Sahara. Por que ele está atacando a gente? A resposta do príncipe não agradou muito a Grid, até porque também não fazia muito sentido. Ele não podia levar as pessoas presas ao fundo do mar para a terra para vingar um erro da sua rainha. Entretanto, temos que lembrar que o erro da rainha não foi apenas único e exclusivamente dela.
Várias outras pessoas também ajudaram a sequestrar e a torturar a filha do rei. Aquele cara estava parado aqui sem fazer nada, mesmo quando os caras do clã Carnaval Sangrento estavam em frenesi, matando todo o seu povo. O príncipe tenta argumentar com seu espírito quebrado após perder Hong, até mesmo fechar a porta. Foi um esforço enorme para ele. Mas mesmo que ele tenha fechado a porta para prevenir mais danos a Hong, que ele amava, já havia morrido. Guardar um lugar vazio por anos, isso pesou em cima dele. Grid não deixou isso barato. Só porque as pessoas o entendem não quer dizer que está tudo bem em ficar deitado por anos. Cai na real mesmo que ele tenha decidido trancar os portões do reino, o evento de hoje mostrou que não adianta de nada se esconder igual um covarde. Os buracos conhecidos pelo exterior vão apenas aumentar, assim como as ameaças. Usando o descanso como uma desculpa, ele apenas reuniu as presas para as forças estrangeiras em um pote. Como um rei, a única coisa que ele conseguiu proteger foi aquele pequeno trono. Ele está tão derretido que não consegue nem proteger seu povo. Ao invés de protegê-lo, acorde ele. Se virando para o rei, Grid fala que ele entende a situação pela qual está passando. Você consegue ouvir os gritos de fora? Você também precisa proteger aquelas vidas. Uma delas é tão valiosa quanto a vida da sua filha. Se não puder proteger todas, desista desse trono e vá para a cama chorar igual um bebê. O rei não ficou nada feliz em ouvir aquilo. Se eu tô insolente, você irá morrer aqui agora. Não pronuncie o nome da Hong. Após terminar de falar, o rei Tritão atingiu Grid com diversos ataques, causando um total de 12.930 de dano. Eu o provoquei para encontrar uma abertura, mas seu poder de ataque aumentou ainda mais. Se eu for acertado assim, quando deveria estar no ataque com modo sombrio, eu com certeza morrerei. Já que o modo sombrio retira muito da minha vitalidade. É muito arriscado utilizar esse modo sem ter uma forma de vencer essa luta. É então que mais uma vez, o seu filho intervém na luta do rei contra Grid. Ele havia conseguido bloquear o golpe que iria atingir em cheio o nosso protagonista. O rei não estava entendendo nada. O que você está fazendo, meu filho? Você por acaso está ficando do lado dos forasteiros? Você por acaso foi comprado ou está atraindo o seu reino? Os assuntos de Siren devem ser resolvidos pelo povo de Siren. Concordo com esse sentimento, mas devido aos erros da família real, já perdemos pessoas demais hoje. Se a corrente parar, o mar morre, pai. Para acordar o mar estagnado, de Siren precisamos de calor. Acredito que este humano pode ajudar que a gente tenha uma nova ascensão, que a gente não morra aqui. Que nós tenhamos um novo futuro. Eu estou colocando minhas esperanças na paixão que ele carrega dentro de si. Essas palavras pareciam entrar por um ouvido do rei e sair pelo outro. Meu filho, você é tolo. Aqueles que tomaram a Hong de nós também se aproximaram com boa vontade no começo. A minha vida é equivalente à ganância deles. E esse homem agora mesmo revelou sua verdadeira intenção de tomar o trono. As bestas gananciosas se atrevem a falar das outras vidas enquanto perturbam o nosso reino. Tudo do mundo exterior é maligno e não vale a pena conversar com eles. Nesse momento, o rei Tritão preparava um ataque extremamente poderoso. Grid se meteu na conversa entre o príncipe e o rei. Eu percebi mais ou menos o que aconteceu. Mova-se. Como podemos ter um novo começo quando aqueles que temos que matar ainda estão de pé? Você esteve se escondendo, incapaz de acabar com a sua culpa ou sua raiva. Então isso esteve apodrecendo dentro de si. Ao invés de esperar, você deveria ter deixado sua raiva acumulada escapar. Enfim, eu entendo porque você não pode matá-los pessoalmente. Também temos algumas pessoas com rancor contra Sahara. É frustrante, mas por enquanto parece que ele está focado em mim, então vamos lidar com isso juntos. Hoje eu lhe darei o maior presente como um serviço. Serei seu saco de pancadas hoje, então solte tudo o que você tem dentro de si. Eu me certificarei de extravasar tudo em Sahara. Grid, então, pensou. Sua vitalidade está em 30% agora. Ainda falta muito, mas graças a isso, ele está permitindo a maioria dos ataques. Essa é a última chance de pressionar um ataque poderoso para aproveitar o máximo de tempo restante.
Preciso de algo com alta velocidade de ataque. Nunca achei que algo feito de reserva. Enquanto eu fazia a espada longa do Grid, seria utilizado aqui. Nesse momento, Grid então invoca a espada ideal mais 7. Agora é a hora de brilhar. Dito isto, Grid utiliza todas as suas mãos de Deus para atacar o Rei Tritão todas de uma vez. Você devia ter se movimentado mais rápido. Apanhar depois de acordar é bom para ajudar a se levantar, não é? Provocou Grid. O rei não deixou barato aquelas palavras. Calha a boca, sua besta imunda. Então, ele utilizou vários ataques contra Grid. Ele tem 20% de vitalidade sobrando. Já que os ataques menores estão alcançando seu limite, é melhor preparar a espada longa para um único ataque. O demônio da espada estava se divertindo com tudo aquilo. Mesmo que esteja no limite, aquele cara ainda tem muita vitalidade. Em uma situação em que um grande ataque não é o suficiente, você está tentando arranhá-lo até a morte? Grid não estava nem aí para o demônio da espada, pois ele não estava lhe ajudando em nada. Você está apenas dando algum conselho ou está tentando me atrapalhar? O que você falou eu já sabia. Sua guarda está baixa. Tenho que usar o meu ataque mais forte. Grid então ordenou que o Rei Tritão não desviasse do seu ataque, que o encarasse de frente. O Proto utilizou a habilidade Onda da Morte conectada. O rei percebeu que aquele era o ataque de Grid mais poderoso até então. Não se subestime os tritões, disse o rei, enquanto se preparava para lançar um outro ataque fulminante no nosso Prota. Grid não conseguiu perfurar aquelas bolhas, ele não entendia o que estava acontecendo. Então, várias janelas começaram a aparecer. Você tomou o dano refletido, você recebeu 920.330 de dano. Você recebeu 889.100 de dano. Você recebeu 918.000 de dano. Você recebeu 905.700 de dano. Você recebeu 920.650 de dano. A passiva, uma lenda não morre facilmente, foi ativada. Sua vitalidade permanecerá no mínimo por 5 segundos, resistindo a todo o dano. Grid ficou surpreso com aquilo, uma habilidade que reflete todo o poder de ataque diretamente? Isso é realmente possível? É então que Jude entra novamente em ação. Jude, salvar o Lorde. Restam 4 segundos de modo sombrio. Não, ainda não acabou. Ainda tenho 5 segundos de invencibilidade e o modo sombrio, o restante. Posso focar todo o meu tempo em atacar sem me preocupar com a defesa, reduzir o máximo de vitalidade impossível e recuperar a armadura da luz sagrada e o anel de Dora quando a imortalidade acabar. Modo sombrio. Terminou 1 segundo de imortalidade restante. Merda, ainda não é o suficiente. Eu dei o meu melhor e ele ainda está com 15% de vida. Usei todos os meios disponíveis, a chave agora é ver se consigo segurar com poções. Por enquanto, vamos recuar e ganhar mais algum tempo de alguma forma. Nesse dia, Jude estava disposto a dar tudo de si para ajudar o seu Lorde querido. O Proto estava impressionado com toda aquela força de vontade que o seu guerreiro demonstrava. Nesse momento, o Rei Tritão se preparou para desferir um ataque. É surpreendente que você não tenha morrido. Mas você tem que parar de se distrair na minha frente. Eu não irei tolerar insultos como esse. Grid havia escapado do ataque do rei, entretanto, o seu companheiro Jude seria pego naquele ataque. Neste exato momento, a sua imortalidade havia acabado. Mas que droga, se eu morrer, a missão acaba aqui. Por que você está avançando desarmado, Jude? Você trouxe isso a si mesmo, então não me culpe. Grid estava em dúvida se deixava o seu companheiro morrer ou se tentava defendê-lo. Ele sabia que tinha muito em jogo. Mesmo assim, ele decidiu defender Jude. Mas como forma de castigo, ele tirou Jude do caminho do ataque do rei com uma voadora. Como é bonito ver o amor que eles têm entre si. O rei ficou surpreso com a atitude do nosso protagonista. Ele poderia ter desviado, mas entrou no alcance para salvar aquele cara. Por que ele faria essa escolha? Vou morrer. Então vá em frente e durma quanto quiser, seu cabeça de peixe maldito, disse Grid puto, pois iria perder uma oportunidade única na vida.
Então, o golpe atingiu em cheio o nosso prota. Mas, por um milagre, ele ainda continuava vivo. Nem Grid acreditava que não tinha morrido. Eu estou vivo? É aí que ouvimos a voz do demônio da espada. Tenho simpatia por humanos. Nem mesmo um pouco mais para ser tão inepto a ponto de trocar sua vida pela vida daquela mosca. Nem vale a pena matar ele de tão incompetente. Ele será perfeito para ser usado como saco de pancadas. Grid estava feliz e surpreso ao mesmo tempo, ele não esperava que o demônio usasse e ajudasse. A cabeça do nosso prota, o demônio havia traído eles. Então, essa ajuda foi completamente inesperada. O rei ficou completamente fora de si com aquela interferência. Você esteve me irritando por um tempo até agora, sua casca de um demônio maldito. Se eu quiser vingança contra o Zepar, ainda vou precisar daquelas pequenas mãos para me auxiliar, disse-lhe Arug. Erguendo sua espada, ele falou que não poderia jogar ele fora de qualquer jeito. O demônio utilizou a habilidade Corte da Lua Infernal. Esse era um dos ataques mais simples que o demônio da espada possuía, atingindo completamente de forma fatal o rei Tritão. Uma janela apareceu informando que aquele ataque foi o responsável por causar 10.240.600 de dano ao rei Tritão. Grid não podia acreditar naquilo que estava vendo. Mais de 10 milhões de dano em um único ataque? Essa esgrima está em outro nível. Parecia que ele cortou o próprio espaço. Tempo, eliminando a vitalidade restante em um único ataque. Que cara ridículo! Ficou preso porque não pode cortar uma única bainha mesmo com esse fio. Laurel então avisou a Eufemina para ficar atenta, pois o ataque final estava prestes a acontecer. Laurel utilizou uma habilidade de restrição. Com isso, o golpe de Grid iria atingir o rei diretamente. Equipando as espadas fracassou, mas a espada é ideal. Grid utilizou a habilidade Dança da Espada de Paga. Neste momento, apenas uma coisa vinha na mente do rei. Hong, se eu pudesse apenas voltar aquele dia, eu partiria meu corpo ao meio para te impedir de ir embora. Antes eu queria te salvar não importa o que, minha filha amada. Essas bestas do mundo exterior, eu espero que você possa alcançar o Deus dos mares em paz, mesmo que um pouco. Imaginando ser as suas últimas palavras. O rei falou o seguinte. Cuspa todo esse sangue e construa o caminho para Hong, suas bestas. Grid utilizou as duas armas de 2 mãos para a habilidade assassinar. O rei foi atingido completamente pelo ataque fulminante do protagonista. Sala e aquela região foram destruídas. Uma grande explosão pôde ser vista do lado de fora do salão do rei. A destruição havia sido em uma escala absurda. Grid atingiu um nível de poder extremamente alto. Nesse momento, Grid voltou a provocar o rei Tritão. Seu desgraçado teimoso, você deveria se envergonhar. Ao invés de se esconder por anos com esse poder, você deveria ter soltado ele antes. Então, uma janela nos informa que a vitalidade restante do rei Tritão está abaixo de 10%, completando com sucesso a missão. Soltando um sorriso de felicidade, Grid pergunta ao rei como é que ele estava se sentindo após tudo aquilo. Agora que soltou tudo, não se sente um pouco aliviado? É sobre isso que a saúde é. Você cumpriu as condições de conclusão da missão, você venceu a batalha contra o rei dos Tritões. O rei estava com uma cara de completa derrota. Você. Apenas o que você é? Qual era o seu objetivo ao me atacar dessa forma? Já que eu tomei todos os seus ataques, é melhor você pagar pelas posições que eu utilizei, Machon. Missão oculta encadeia a fúria do rei Tritão concluída. Voltando para a batalha que ainda acontecia do lado de fora do salão real, alguém falava que, esse foi o último, limpamos todos os remanescentes. Tobias comentava com os seus aliados que ele achava que seria fácil, mas não esperava usar tantas poções quanto eu. Vander comentou, é um milagre que conseguimos parar tantos inimigos sem tropas de suporte. Então Fakir disse que não era um milagre. O Piaro e o Asmoel derrotaram pelo menos 500 inimigos sozinhos. Fakir disse que estava muito surpreso com o resultado daqueles monstros, mas principalmente com o resultado de Asmoel na batalha, ele não esperava que o Cavaleiro Mágico fosse tão poderoso.
Como esperado dos viciados em PVP, eles renderam muitos saques caros. Podemos conseguir vários materiais por causa disso, falou Tum. Nem tudo eram flores. Jichuka pontuou que a invasão havia sido muito mais cedo do que eles estavam esperando e por causa disso, vários tritões morreram. E Beren pontuava que daria para vender aqueles itens a um preço baixo, já que os cavaleiros prateados estavam crescendo lentamente. Katniss menosprezou toda aquela choradeira. Não entendo por que vocês fazem tanta tempestade num copo d'água. Só alguns NPC morreram. Você está fazendo escândalo demais para alguém que costumava ser uma mestre de guilda. Jichuka explicou que ele só tinha aquele pensamento egoísta porque ainda não tinha passado tempo suficiente com Grid e os NPC. O tempo deles é finito, assim como o nosso. No mundo exterior, os NPC de Satisfy não voltam se morrerem. Um dos príncipes veio falar com eles. Obrigado, Siren tem uma dívida enorme com vocês. Príncipe Gulon, expressamos nossas condolências pelo dano enorme, devíamos ter chegado mais cedo. Sua ajuda moveu o Deus dos Mares. Então um dano foi mínimo. Informarei a Sua Majestade sobre as suas contribuições. Vamos para o palácio para termos uma audiência com o rei. Novas Janelas nos explicava mais uma vez que a missão oculta em cadeia havia sido concluída. Informações sobre o Cavaleiro Jude foram atualizadas. Informações sobre a invocação da espada demoníaca Liarug foram atualizadas. Nome, Jude. Idade, 30 anos. Gênero, masculino. Raça, humano. Ocupação, Cavaleiro de Grid. Nível 303. Ao experienciar batalhas contra inimigos fortes, seus limites físicos foram ultrapassados. O limite máximo de força, vitalidade e agilidade aumentaram em 1 de 20 vezes. Apenas vitórias contra oponentes reconhecidos como inimigos irão contar. Suas habilidades e passivas agora são: Maestria com espadas avançadas nível A, Roubo de armas nível S, Silêncio nível A. Não faço ideia nível SS-. Sua inteligência ainda é deficiente, mas seu crescimento é incrível. Se continuarmos assim, ele pode se tornar um NPC nomeado, pensou Grid. Jude, você foi muito bem, vista isso. Nome, Liarug. Idade desconhecida. Gênero, masculino. Raça, demônio de um chifre. Título, o melhor espadachim do inferno. Quando equipado com uma arma do tipo espada, tem o poder de ataque dobrado, 100% de chance de ataques no ponto fraco e acertos críticos e taxa de evasão aumentam em 50%. Suas habilidades são: Olho do espadachim nível S, Vida de caminho único nível SS-, Explosão de energia de espada nível S, Destruição vulcânica nível SS, Corte da lua infernal nível SS, Espada sublime, nível SS+. Ao vencer batalhas contra inimigos fortes, ele recuperou um pouco de seus sentidos. Antigos vitórias repetidas irão ajudá-lo a recuperar suas habilidades. 1 de 10. Apenas vitórias contra oponentes reconhecidos como inimigos irão contar. Antes classificado como um demônio de um chifre de classe baixa, ele treinou sua esgrima sem descanso e se tornou o espadachim mais forte do inferno. Porém, ele não pôde superar seus limites inatos e foi derrotado em uma luta contra o arquidemonio Zepar. Depois disso, ele foi amaldiçoado e sua alma foi vinculada à espada demoníaca Liarug. Por enquanto, Liarug só poderia sair uma vez ao dia por apenas 10 minutos. Um muro de sua natureza, de alguma forma, entendo por que ele estava enfurecido, pensou Grid. Na próxima vez, pega leve, Liarug. Você pode acabar me cortando também. Uma janela nos informa que ele possui uma fraca afeição por Grid, que tem um forte senso de camaradagem. Isso é algo nascido para ser cortado. Falou o demônio da espada. Se está preocupado, então se livre de seus pulsos. Tudo aquilo havia sido extremamente intenso. Mas Grid então podia relaxar por alguns segundos. Vamos discutir os assuntos do pós-guerra? Perguntou Grid ao rei Machon. Neste momento, podemos ouvir o outro príncipe chegando. Sua Majestade, trouxemos os benfeitores de Siren. Por favor, honre suas contribuições e mantenha a dignidade do rei. Pudesse terminar a sua fala,
o príncipe se deparou com uma cena inusitada. Jishaku já acabou com os inimigos lá fora? Perguntou o prota feliz da vida. O príncipe entrou em choque. Pai? O que você está fazendo? Seus canalhas. A arqueira também ficou sem saber o que estava acontecendo. Grid. Como pôde fazer o rei Tritão se ajoelhar? O que aconteceu? Se virando para a arqueira, o príncipe falou. Cale a sua boca com a sua atuação enganadora. Você estava mirando o rei Tritão o tempo todo, não é verdade? Eu nunca devia ter esperado honra de bestas como vocês. Pau então mandou o seu irmão se acalmar. Não era o que ele estava imaginando. Olhe os olhos do nosso pai. Desde que Ron se foi, nosso pai já teve um olhar tão claro. Parece que ele teve um momento para respirar ao liberar sua raiva. O rei, se dirigindo a Grid, perguntou o porquê de tudo aquilo. O que? Grid não havia entendido a pergunta de Machon. Você não acabou de arriscar sua própria vida pelos seus subordinados? Aquela escolha poderia ser trocada pela grande ambição de sentar no trono? Então, Grid respondeu que aquilo foi por causa da iluminação. Não faz muito tempo desde que comecei a agir como uma boa pessoa. Esse cara é o meu primeiro cavaleiro que julgou me proteger, não importa o que. Meu corpo se moveu inconscientemente. Eles foram os primeiros que me reconheceram, me disciplinaram sem hesitação quando eu desviei do meu caminho. Aceitaram meus desafios até eu perceber as coisas por conta própria. E me lideraram ao acreditar em mim, e me seguiram. Eu devo a todos aqui, é por isso que eu os salvei. Se tornar um mestre de guilda também é pagar pelo que recebi deles. Para mim, a posição de líder é para pagar dívidas, mas você realmente não deve nada. As pessoas que acreditaram em você e te seguem? Sua raiva é algo que eu, como pai, não consigo nem imaginar, mas sentar naquela cadeira nem mesmo observando seu povo é um problema completamente diferente. Se está triste demais para continuar dessa de lá. Mas se não está, deixa a imperatriz comigo. Se individe como eu fiz. Você rapidamente verá quem esteve te apoiando. Pau entra em cena. Pai, permita-me falar também. Tomarei responsabilidade por guardar e monitorar o portão aberto. Por favor, pegue a tristeza e nos guie na direção do futuro. Se levantando, o rei falou. Seu nome é Grid, não é mesmo? Ouvi de Elfemina que você é o Lorde de Reidan. É absurdo para alguém como eu, nascido com poder falar sobre iluminação. Aceitará a ajuda dos outros, especialmente dos gananciosos do mundo exterior? É impensável. Porém, não posso colocar o povo em perigo por causa de assuntos reais e se eu não puder resolver o ressentimento de Hong, não poderei seguir em frente. Guardar enquanto muda e mudar enquanto guarda para ser quem esteve sob as águas por centenas de anos, essa não é uma tarefa fácil. Grid então percebeu que algo não estava certo ali, meus ferimentos estão se curando? Se alguém puder fazer isso, deve ser alguém digno, uma pessoa que pode controlar monstros e demônios em um corpo humano, alguém que prioriza a vida de seus subordinados, mesmo com as qualidades de um rei. Se eu devo aceitar a ajuda de alguém, quero começar aceitando a sua. Liderar e guiar Cyrene de frente. Quando você punir a imperatriz e alcançar a posição adequada às suas habilidades, Cyrene seguirá o rei Grid. Ver o rei de uma raça jura lealdade, a Grid. Foi uma visão surpreendente, outra transformação, marcando o começo de seu reinado. Lawel sabia que havia escolhido corretamente o seu líder. Um reino em reclusão no fundo do mar, cheio de pessoas submissas. Sua fácil administração é sua maior vantagem. Quem pensaria que resolveríamos as coisas desse jeito? O mundo estava se alinhando com a sua evolução. Deixe comigo, de agora em diante, te mostrarei um mundo exterior diferente, falou o prota se dirigindo ao rei Machon. Depois que o fogo demoníaco diminuiu, um tratado de aliança entre a guilda Overgiária de Cyrene foi concluído sob a liderança de Lawel. Trocas mútuas em todos os campos, incluindo o militar, econômico e religioso. Apoio mensal de 100 mil de ouro para Cyrene por 2 anos e 20% dos lucros futuros de Cyrene. Em emergências. Despaçamento de forças de defesa de Overgiária no território de Cyrene e o comando sob as forças de Cyrene.
E quando Grid ascender ao trono, Siren será incorporada ao território de Overgiared. Em um cenário que até mesmo as 7 melhores guildas têm apenas um território cada e centenas de não têm nenhum, isso montou a base para absorver uma nação inteira muito além de 3 territórios. Mesmo que nenhum evento comece sem má sorte, o melhor resultado foi alcançado devido à sua escolha resoluta, puramente pela sua força. O riso de 300 membros da Overgiared soava por todo lugar depois de ouvir sobre o tratado. O que para alguns se tornou medo. Em uma caverna qualquer, nós poderíamos ouvir alguém falar. Os membros que estavam com medo da guilda Overgiared pararam com suas atividades. Alguma desculpa? Então podemos ver aqui as irmãs White e Black. É por causa daquele fazendeiro maluco que apareceu de repente. Se estivéssemos juntas, o resultado teria sido outro. White concordou com a sua irmã. Sim, faremos o que for preciso. Reúnam os apoiadores por vingança em Raiden, Messi. Então, o líder do clã Carnaval de Sandy explicou. Cada um de nós busca nossos próprios interesses, não comparação. E não se esqueça sobre a regra absoluta de não aceitar pedidos com taxas de sucesso baixas. Não sejam duras consigo mesmo. Tudo tem um fim, incluindo o crescimento da guilda Overgiared. Até mesmo o brilho especial daquele fazendeiro lendário se apagará algum dia. E uma árvore que, ao parar de crescer, está destinada a ser cortada e desaparecer. É apenas uma boa lenha para as grandes conquistas que nós teremos. Nesse momento, Black percebeu que a sua irmã estava sem as suas calças. Então ela mandou a sua irmã calar a boca e deixar isso para lá. Voltando para o reino de Siren. Por favor, aceite isso, meu lorde. Grid ficou surpreso porque Piaro havia recolhido um item para ele. São calças? Muito obrigado. É um troféu obtido após derrotar a mulher de cabelos brancos. Grid se lembrou que a guerreira White usava uma calça daquela. Ele ficou feliz em receber aquele item. Ela era uma oponente formidável comparável ao Kraugel. Ela era muito forte. O Piaro sabia que seria cansativo se ela fizesse um tumulto ainda maior, então ele utilizou uma habilidade de morte instantânea para lidar de uma vez com ela. Instantaneamente o protagonista utilizou a habilidade Avaliação. Sabia que um item caído de um oponente de nível tão alto assim deveria ser extraordinário. Uma janela aparece informando que foi incapaz de determinar completamente a sua funcionalidade. Calças de Kruger. Classe lendária, item de conjunto. Durabilidade infinita. Defesa, 430. Além de ter altos status, ela possuía boas passivas. Reduz 40% do dano recebido. Aumenta a agilidade em 10%. Aumenta as habilidades de salto em 30%. Fortalece as habilidades que utilizam a parte inferior do corpo em 20%. O efeito do conjunto é desconhecido. Uma obra-prima feita pelo alfaiate lendário Kruger, possui elasticidade infinita e nunca irá rasgar. Essa passiva é um tanto quanto estranha, pois se lembrarmos na luta dela contra o Prota. No momento em que ela tomou a forma shapeada, haviam alguns rasgos na sua calça. Será que encontramos um furo de roteiro? Grid ficou em choque com uma passiva em especial. A opção de redução de dano, que normalmente se aplica a cortes ou estocadas, se aplica sem restrições aqui em 40%. E todas as opções são em porcentagem, sem valores fixos. Isso beira o absurdo. Não sei se mesmo eu conseguiria fazer uma calça tão boa assim. Então, ele se lembrou de quem falando sobre Kruger. Quando o assunto é equipamento furtivo, a capa de invisibilidade de Kruger é o mais famoso. Ele foi um alfaiate lendário que foi ativo por volta de 200 anos atrás. O criador da capa da invisibilidade, que deu a ideia para a blusa com capuz. O material de durabilidade infinita e o criador do item não puderam ser avaliados. É definitivamente uma obra-prima feita pelo Kruger usando o tecido que ele criou. Encontrar uma peça lendária em um lugar desses, quem poderia imaginar? Mesmo que seja incrível, a defesa é baixa demais para meu estilo de luta. Mecânica fosse tão boa quanto a do Kraugel, eu a usaria na hora. Esses atributos de agilidade e defesa são mais adequados para Jishuka, o faqueiro ou Regas.
Ao invés de causar competição desnecessária, é melhor dar para uma pessoa de uma vez. O Azura de Regas usa espírito de luta como recurso principal, fazendo com que seja ineficiente. Espírito de luta é ligado ao dano às partes do corpo, então quanto maior a defesa, menor a taxa de rotação. A Jichuka só tem um chute de avanço como habilidade que usa a parte inferior do corpo, então seria demais para ela. O mais adequado é esse cara, papel em que a agilidade da parte inferior do corpo é crucial para invasão e ataque. Nesse momento, Piaro interrompe os pensamentos de Grid. Se tudo tiver resolvido, tenho um pedido, meu lord. Então o prota manda ele prosseguir com seu pedido. Neste momento, ele vem com um pedido inusitado. Para ajudar com a reconstrução quero tentar cultivar aqui. Por favor, permita que eu fique em Siren. Esse pedido pegou todos de surpresa. Lauel não sabia o que responder. O quê? Tem apenas areia e água salgada aqui. Cultivar nessas condições beira impossível, disse Lauel incrédulo. Se a colheita aumentar, você também será beneficiado, meu lord. Grid só tinha a ganhar com esse pedido. Mas Lauel continuava tentando fazer com que Grid repensasse na situação de Reidan. Meu lord, o Piaro é uma força insubstituível. Isso vai diminuir drasticamente as defesas de Reidan. Mas, pelo incrível que pareça, o nosso protagonista estava bem tranquilo com esse pedido. Quanto mais impossível parecer. Mas eu quero alcançar. Tudo bem, estou ansioso por isso. Quero ver logo os resultados que eu tenho certeza que você terá. Piaro ficou muito feliz em ver que o seu lord o entendia e o apoiava. Como esperado, você entende, meu lord. Cultivo é a fonte de todas as coisas, provarei que não há limites, mesmo neste mar. Lauel não estava feliz com aquilo. Mas Grid agiu de forma inesperada. Como você pode parar um homem que não pode esperar para plantar assim que olha uma terra? Não se preocupe, podemos compensar a ausência de Piaro. Olhando para Asmoel, Grid falou, temos um excelente soldado do nosso lado. A ele confio todo o meu reino. A ele confio a minha vida e a da minha família. O Asmoel se tornará uma muralha ainda mais forte para Reidan, falou Piaro feliz pelo reconhecimento, mais que merecido, do seu amigo. Mas meu coração sempre estará com você, meu lord, apenas me chame e virei correndo. Pelo visto Asmoel não entende ironia, então mais uma vez ele ficou em estado depressivo com aquele termo, apenas um soldado. Um soldado parece que ainda não conquistei a confiança do meu lord. Mas não posso deixar o ressentimento retardar meus passos. Tudo isso é por causa das minhas inadequações. Não importa do que eu seja chamado, devo perseguir e alcançar com a minha espada de agora em diante. Eu, Asmoel, nunca irei trair a confiança dos meus amigos. Foi nesse momento que a característica determinação do segundo lugar foi ativada desesperadamente. Esse foi o dia em que o soldado lendário que chocaria o mundo nasceu. Em clima de despedida o rei desejava bençãos para os novos amigos. Rezo para que a bênção do oceano esteja com todos vocês. Então Grid agradece as felicitações e diz que mandará notícias logo logo. Com o seu coração puro e transbordando de amor, Eufemina vai ao encontro do rei para ter uma última conversa sobre sua amada filha. Você nunca se esquecerá da princesa. Ela sempre estará na parte mais profunda do coração de Vossa Majestade. Não importa o quanto você aguente algumas vezes, seu coração pesado irá fluir com lágrimas. Por favor, valorize e solte essas lá. O carinho que Sua Majestade tinha por Ron será carregado pelas nossas espadas para salvar mais vidas. O rei agradeceu as palavras de Eufemina. Assim como as histórias de suas viagens a confortarão, se nossas ferramentas a carregarem, Hong também estará viajando conosco. Nesse momento, uma habilidade de clã é convocada, teletransporte em massa. Depois do confronto, a mudança súbita em Siren começou. Os traços da Guilda Vergiared permaneceram no reino no fundo do oceano. As pegadas daquele dia que marcaram o fim da guerra e o começo de várias lendas. Também era um desafio lançado pela Guilda Vergiared para os novos fortes que estavam emergindo. Ao se despedir de todos, Piaro se deu conta que havia deixado algumas coisas passarem.
Agora que parei para pensar, era para eu ensinar um método de cultivo intensivo hoje para o Urim. Bem, ele vai se virar bem sem mim. A saga de Siren chegou ao fim, mas pelo visto, ainda veremos e muito pessoal do clã Carnaval de Sangue. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, vocês não têm ideia. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.